Portanto, sabemos que há os sacramentos da iniciação cristã, que são o batismo, a comunhão, o crisma, enquanto confissão e unção dos enfermos dizem respeito à cura de quê? Do organismo espiritual. Como o organismo físico, a gente nasce, se deve alimentar, se deve fortalecer. O batismo, o nascimento, a Eucaristia é o alimento, o crisma é o fortalecimento. Porém, como os corpos adoecem, também a alma tem as suas doenças. E como os corpos se curam, também a alma se pode curar. É por isso que o Senhor instituiu os dois sacramentos, assim chamados de cura. O Senhor, durante a sua peregrinação terrena, dedicou-se muitas vezes para curar os doentes. E, a um certo momento, durante uma das suas curas, ele diz a um paralítico: os teus pecados estão perdoados. O que é mais fácil dizer isso? O dizer: levanta-te, pega no teu catre e anda. Como dizer, enquanto a cura espiritual não é visível aos olhos físicos, enquanto a cura física sim. Portanto, se a gente consegue curar alguém fisicamente, significa ter aquela autoridade pela qual também, quando diz os teus pecados estão perdoados, a gente deve tomar a sério. Como é que demonstrou que ele podia perdoar os pecados? Curar as doenças espirituais. Como é que podia fazer isso? Curando as doenças físicas. Portanto, realizando esses milagres, mostra que realmente tem o poder e a autoridade para também curar as doenças espirituais. A doença faz parte da vida, é uma das consequências do pecado original. Eu penso que muitas vezes ouvimos dizer isso. A gente volta sempre ao pecado original, porque afinal é sempre a causa de todos os males do mundo, mas é também a causa da história da salvação, porque com o pecado original a humanidade logo precisou de ser salva. E nem por nada Deus, logo ao cometer o primeiro pecado, o homem, logo Deus promete a salvação por meio também de Nossa Senhora. Sabemos que as consequências do pecado original são a entrada da desordem moral, mas com isso também uma desordem também na ordem da natureza, pelo qual também a natureza sofre, como diz São Paulo, geme esperando a libertação dos filhos de Deus, mas também os homens, com o pecado do primeiro homem, vão experimentar o sofrimento e a dor e a morte. Portanto, a doença é devido ao pecado original. E rappresenta um grande desafio para a compreensão do ser humano. Não? Quantas pessoas dizem: mas se existe o mal, então Deus não existe, ou não é bom? Eu penso que, pelo menos a nível intelectual, a maior dificuldade para acreditar em Deus pode ser mesmo esta. Porque se Deus é bom, há o mal no mundo, há o sofrimento e tudo aquilo que diz respeito ao mal, então significa que Deus não é bom. É porque se era bom, se era todo-poderoso, teria feito um mundo sem sofrimento. Se ele fez, e portanto ele é acusado, de algum modo, por aqueles que não o conhecem, de ser realmente, de não ser suficiente bom ou suficientemente poderoso. Mas de fato sabemos que não é assim. E de fato não tem lógica pensar isso, porque Deus, desculpe, que necessidade tinha? A única necessidade, já dissemos, penso muitas vezes, não há necessidade nenhuma em Deus, porque Deus não precisa de nada. Portanto, a única explicação por ter criado o mundo é o amor. Portanto, não precisava Deus de criar o homem. Portanto, se criou a única razão razoável, pode ser somente esta, um excesso do seu amor infinito que transborda também do seu ser e vai atingir, então, criaturas que o possam receber. Portanto, o mal pode ser somente consequência do mau uso da liberdade por parte do homem. Portanto, não se explica diferentemente. Porque eu penso que se Deus fosse mau, primeiro não seria Deus, porque ser maus significa uma falta de perfeição. Não é? Onde está o mal, significa que não há o bem, significa que há uma deficiência, uma falta. E Deus é o ser perfeitíssimo, não pode
ter algum mal nele. Portanto, o problema é por parte do homem. O problema é por parte do homem no sentido que é o pecado. Mais reina o pecado no mundo e mais é difícil para o homem reconhecer a sua falta, não? Porque o pecado tem essa dinâmica que mais a gente peca e mais se torna orgulhosa, soberba, e portanto torna-se cada vez mais difícil reconhecer o seu próprio erro. Deus está sempre atrás do homem, portanto, pela sua divina providência, procura todas as formas possíveis e imagináveis para reconduzir o homem no caminho reto. Porém, sabemos que nem sempre, apesar de tudo, Deus consegue converter as pessoas, porque em todo caso, a ação de Deus deve sempre integrar-se na liberdade do homem. Deus nunca chegará àquele ponto de obrigar o homem a acolhê-lo. Não teria sentido nenhum, porque sabemos que no amor, de fato, uma condição fundamental para gozar de uma relação de amor é a liberdade. Onde não há liberdade, não pode haver nem sequer amor. Quando se usava um tempo, não? Obrigar as pessoas a se casar com o outro, mas era um matrimônio depois que não tinha muito sentido, não dava alegria, não dava felicidade. A alegria de uma união esponsal é aquela que a gente se escolhe livremente. E com Deus é assim. Se Deus se impuser, já não recebe aquela glória que tinha de receber, mas também a criatura humana não pode realmente ficar satisfeita, ficar contente. Nós podemos ficar contentes na nossa relação com Deus somente se o amamos. Portanto, a revelação diz-nos que Jesus demonstrou ser capaz de curar todo tipo de doença. E de fato é verdade. Jesus curou os cegos, os coxos, os surdos, até voltou a dar a vida àqueles que tinham perdido a vida. Portanto, a ressurreição de Lázaro, por exemplo, que não é a única ressurreição que Nosso Senhor realizou. Uma ressurreição, claramente, que é meramente temporal. Jesus vai realizar um projeto de salvação que diz respeito à eternidade. Portanto, Jesus cura todo tipo de doença e também as doenças físicas são, de algum modo, expressão daquelas espirituais. Por exemplo, alguém que não vê, um cego, pode também, se Jesus tem o poder de tornar a dar a vista a um cego, significa também que pode também tornar a dar a vista espiritual àqueles que são cegos porque não querem ver a Deus. Querindo aquele exemplo que se faz às vezes que quando a gente diz eu não acredito porque não vejo nada, mas de fato Deus não se vê com os olhos físicos, com aqueles espirituais. E acontece um pouco como acontece a nível físico. Se alguém fecha os olhos porque não quer ver a luz, não se pode dizer que não há o sol. E assim a nível espiritual. Se eu fecho os olhos do meu coração à luz de Deus, não posso dizer Deus então não existe. A questão é que sou eu que fecho os olhos da minha alma pelo pecado. Portanto, Jesus cura os surdos, quer dizer, dá-lhe novamente a possibilidade de ouvir com fruto a palavra de Deus. Os coxos, aqueles que andam por maus caminhos, que têm muitas faltas e que caminham muito lentamente ao encontro de Deus. E sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, do maior sacrifício veio o maior bem. Qual é o maior sacrifício da história? Aquele do próprio Filho de Deus, que se fez homem, morreu na cruz, tomou sobre si o pecado de todo o mundo e, portanto, derrotou o mal e o pecado mesmo com o maior sacrifício. O maior sacrifício é até aquele que podemos chamar quase um deifício. Por quê? Porque afinal quem está morrendo ali é o próprio Deus, se também somente segundo a sua natureza humana, é claro, como a sua natureza humana que adquiriu no seio da Virgem Maria há 2000 anos. Come Deus, é claro que não pode morrer. Porém, ele assume a natureza humana mesmo para pagar pelos pecados de todos os homens. E, portanto, também, se nós sabemos amar a Deus, tudo aquilo que padecemos por amor a Deus tem um fruto sempre grande em relação à vida eterna. Produz sempre um bem grande. É por isso que
também em Fátima, Nossa Senhora, o Anjo de Portugal, chama a atenção na necessidade de oferecer tudo aquilo que puderes, oferecer o sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Misteriosamente, mas realmente, tudo aquilo que a gente padece em união ao sacrifício de Cristo tem um fruto que consegue realizar também a conversão de muitos que estão bastante afastados de Deus. Portanto, reparar os pecados com que é ofendido de fato é uma, como se pode dizer, é uma questão de justiça, é muito grande. E nós não é que devemos pensar somente às almas que correm o risco de ir para o inferno, mas também a glória de Deus que não é dada é sempre uma coisa injusta, é sempre um grande mal. Provavelmente só quando seremos no céu entenderemos plenamente do grande mal que é não adorar a Deus como mereceria ser adorado. Mas, muitas vezes, são precisamente as situações de dor que tornam o homem mais maduro e também, muitas vezes, são meio para voltar a Deus. O sofrimento, quando for acolhido, produz um desenvolvimento na vida moral e na vida humana de muitas pessoas, quando é acolhido. No retiro, eu li aquela frase, agora não me lembro a memória, de cor, porém, há um atleta que jogava voleibol, teve um acidente, ficou na cadeira de roda e, portanto, começou um caminho de conversão. Mas se chama Kierkegaard, foi aquele doente que no ano 2000 leu a oração dos doentes, no ano do jubileu, porque tem feito uma oração maravilhosa para entender aquilo que é o sentido da dor. Agora, em resumo, ele diz, ele queria tudo na sua vida, praticamente. Não queria ser rico, queria ser poderoso, queria que as outras pessoas precisassem dele, e outra coisa, na sua vida ocorreu todo o contrário. Afinal, foi mesmo o contrário do que queria. Ele, fazendo esta experiência, porém, acaba para agradecer ao Senhor por tudo isso, porque ele afinal diz, foste tu que realizaste o meu bem até contra a minha vontade, porque ele não queria aquelas coisas. Mas no fim da sua vida, chega a entender que toda aquela humilhação que ele padeceu por causa da sua doença, portanto foi pobre, não eram os outros que precisavam dele, mas era ele que precisava dos outros, não se tornou rico, foi pobre, e todas as outras coisas, afinal, entende que por ele foram um bem grande. Portanto, esse é um exemplo maior de como o sofrimento, se for aceito com espírito cristão, pode, pelo contrário, levar a um grande desenvolvimento a nível espiritual, pela salvação da alma, e também dar aquela maior paz do coração, que às vezes a gente não tem quando tem tudo. É misterioso, mas é assim. É mesmo o contrário daquilo que, às vezes, humanamente, a gente espera. Todos esperamos de ter uma vida bastante satisfatória neste mundo, mas, de fato, a renúncia é que, afinal, a renúncia feita por amor de Deus, conforme a sua vontade, com a convicção que realmente Deus acompanha o nosso caminho e leva a nossa cruz conosco. Este é o caminho que leva a verdadeira satisfação, afinal, já nesta vida. Porque as pessoas que sabem levar bem a sua cruz são sempre aquelas que têm mais paz no coração. Talvez não se podem mexer, precisam da ajuda de toda a gente, mas afinal, no coração tem uma paz maior daqueles que talvez tenham tudo a nível humano e material, mas que depois são insatisfeitos, que afinal, às vezes, acabam por se destruir com a droga, álcool ou outras coisas. No Antigo Testamento, a doença é vista como um castigo para os pecados cometidos. E, afinal, no início, se poi a relevo na Biblia, sobretudo, este aspetto, no? Che Deus è un castigo,
a doença é um castigo devido ao pecado. Porém, ao longo do tempo, já amadurece uma outra concepção, que dizer, já começa-se a falar daqueles que vai salvar a humanidade dos seus pecados, carregando ele os pecados de todo mundo. E, portanto, já se começa a ver o valor do sofrimento como expiação dos pecados. E, portanto, também havia aquela mentalidade que se a gente, sei lá, estava doente, como este homem que era cego, que tinha de ter feito algo de mal, ou ele, os seus pais. E, portanto, uma ideia de justiça e do sofrimento que não corresponde, afinal, àquilo que é realmente os olhos de Deus. Portanto, neste caso, Jesus diz que não foi nem ele, nem os seus pais que pecaram. Mas essa situação de ser cego é em função de se manifestar a glória de Deus. Jesus fez muitos milagres para mostrar a sua divindade, fazer com que a gente acreditasse nele. É verdade que se diz que nos primeiros tempos da igreja era preciso muitos milagres, porque a boa nova do Evangelho tinha-se de se espalhar, a gente tinha de ser, de algum modo, ser facilitada para acreditar. Hoje em dia, talvez acontecem menos milagres por esse fato, que a gente já tem um patrimônio de fé, de história de 2000 anos, e portanto a gente já precisa menos de milagres. Se também acontecem muitos, e se às vezes não acontece também, às vezes porque a gente perde pouco, porque não tem bastante fé. Jesus, quando cura, faz sempre uma referência à fé, quase sempre. A tua fé te salvou. Quando cura alguém, é fácil quem diga isso. Também os leprosos, louvou a fé daquele homem que também do centurião, que diz, não é preciso que tu venhas na minha casa, chega uma palavra e o meu servo já será salvo. Portanto, Jesus louva sempre esta fé. Aqui nos é apresentado Jesus disse aos apóstolos também já que teriam de ir curar os doentes, e a igreja, quando começou a fazer, a seguir aquilo que Jesus mandou, tinha o hábito de impor as mãos aos doentes para curá-los, porque a imposição das mãos faz com que se transmita a maneira com que o Espírito Santo se transmite na igreja. E, portanto, depois, a unção dos enfermos tem o seu fundamento escriturístico, se assim se pode dizer, na escritura, da carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, onde se diz: se está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salverá o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido os pecados, serão perdoados. Portanto, há esta preocupação da igreja, logo que, afinal, segue aquilo que o Senhor mandou fazer. Jesus disse de impor as mãos doentes, provavelmente terá dado várias outras instruções. Os apóstolos entendem, então, que quando alguém está doente é preciso chamar os presbíteros da igreja, e portanto isso faz também entender que a unção dos enfermos pode ser dada somente pelos padres, e orar sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. E portanto é pedido, é o único sacramento que se diz para pôr a existir, de orar. Não é Jesus, quando instituiu a Eucaristia, não diz orar e dizer, não. Quando tomou o corpo, tomou o pão e disse, tomai e comei, este é o meu corpo, por exemplo. E só neste sacramento é que se pede, de forma particular, o fato de rezar. A oração entra no poder do sacramento. E depois, claramente, a unção com azeite. E então, o que acontece? A oração da fé salverá o doente. Portanto, a oração dão ao doente a possibilidade de ser salvo, no sentido, sobretudo, espiritual. Porque
a unção dos doentes, é o único sacramento que tem, digamos, em forma direta referência não somente à alma, mas ao corpo. Porque o sacramento da unção pode também causar a cura física do doente. E até, se houver cometido os pecados, serão perdoados. Significa que, agora depois vamos ver melhor com as outras lives, mas aqui temos o texto que a igreja, quando se diz, mas como é que, onde se encontra a consistência deste sacramento? É nesta passagem, que não é o Senhor a falar, são os apóstolos, Tiago, neste caso, mas porque tinha recebido instruções por parte de Nosso Senhor, não é uma invenção da igreja, porque já o Senhor, como temos visto no Evangelho de São Marcos, dizia aos apóstolos de ir curar os doentes. Portanto, para realizar este sacramento, é preciso, então, o azeite de oliveira, portanto, sobretudo de oliveira é aquele mais próprio, abençoado pelo bispo na quinta-feira santa durante a missa crismal. No entanto, quando não houver azeite consagrado pelo bispo, o padre pode abençoar o azeite que, caso sobre, deve ser destruído após o uso. Portanto, o fato de deve ser um bispo mostra fortemente o fato desta ligação entre a igreja que dá os sacramentos e o povo de Deus. Portanto, o bispo é um sucessor dos apóstolos. E, portanto, desta forma, o óleo, o azeite, em sentido religioso, tem sempre tido um grande significado, porque também a nível físico tem muitas propriedades. De modo particular, tem aquela capacidade de ser, como se pode dizer, instaurar no corpo. Quando a gente vai ungir um corpo com óleo, o óleo penetra. E assim, o azeite significa muito bem o fato que, através do sacramento, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, penetra na alma daquela pessoa. Portanto, o óleo tem, a nível mais físico, também a capacidade de tornar o corpo mais ágil, mais fluente, não sei se se usa este termo, mas tem muita propriedade, reforça os músculos, e assim tem, insomma, esta capacidade de reforçar também a alma. A unção é feita, portanto, como é o rito, como se desenvolve, a unção na fronte e nas palmas das mãos, pelo ministro, usando as suas mãos, o severo risco de contágio com o instrumento aberto. O sacerdote ungido nas costas, em vez das palmas das mãos, devido à unção interior recebida da ordenação. E nós padres, quando somos ordenados, recebemos a unção no palmo da mão. E, portanto, a igreja achou bem que quando a gente recebe a unção dos enfermos, se for padre, receba do outro lado, nas costas da mão, obviamente, não do corpo. E assim, portanto, a unção na frente também, na frente significa também diz mais respeito à nossa inteligência, portanto, de algum modo, a unção dos enfermos ilumina a inteligência humana para lhe fazer entender o sentido do sofrimento e, portanto, ajuda a entender melhor como a doença pode ser realmente um instrumento de salvação e de santificação. E também as mãos, que significam aquilo que a gente pode fazer. Neste caso, claramente, o doente já não pode fazer muito, porém, exprime, em todo caso, a capacidade do homem que recebe do Senhor esta força, recebe o gesto nas mãos, a unção nas mãos, também exprime este fato de acolher a graça de Deus. E as palavras que fazem o sacramento são estas: por esta santa unção e pela sua infinita misericórdia, o Senhor vem em teu auxílio,
com a graça do Espírito Santo, para que liberto dos teus pecados, Ele te salve e, na sua bondade, te reconforte. E, portanto, faz sempre, como todos os sacramentos, são fundados sobre a infinita misericórdia de Deus. É que, neste caso, vem em auxílio da nossa fragilidade para que liberte os pecados, dos pecados e nos salve e nos reconforte. Portanto, a unção tem, a nível humano, sobretudo, este valor, quer dizer, dá força para suportar com espírito de fé a doença. Portanto, pode, hoje nós sabemos que muitos não gostam muito deste sacramento, porque uma vez era chamado extrema unção, portanto a gente tinha medo que fosse quando a gente está para morrer. Não, mas dizia alguém, justamente fazia esta observação. Quando a gente está para morrer, muitas vezes chama um notário para escrever o testamento. E ali não é que a gente tinha medo, mas está para morrer, peraí, então faz, não? E portanto, também os doentes, os médicos, no passado, tinham, quase os médicos cristãos, o dever de avisar quando alguém estava para morrer, para prepará-lo e tudo. Portanto, hoje em dia há esta coisa, este medo deste sacramento, e também nisso podemos ver algo um bocadinho diabólico, porque no fundo, afinal, é só uma ajuda. Un'altra pessoa dizia una vez alguém, não? É como alguém que, sei lá, está para chegar o granizo, e que faz? Não, faz o seguro, não? Do seu campo, não? E depois chega o outro e diz, por que fizesse o seguro que depois não aconteceu nada? Não aconteceu nada, mas no sentido, se eu pensei isso, se vier o granizo, eu estou com seguro, pelo menos tenho a restituição daquilo que perdi. Se eu faço e não acontece nada, não chega o granizo, então, no caso, o meu campo fica salvo. Portanto, num caso e no outro, ficava bem. E assim nós não temos de ter medo de receber, quando for preciso, a unção dos enfermos. Se eu estou muito mal, com risco de perder a vida, é bom que eu faça isso. E paciência, se a gente pode pensar que pode ser que eu vou morrer, se é a realidade da situação. Se depois eu não vou morrer, em todo caso, fiquei protegido. Mas é melhor não arriscar. É melhor ir para outro mundo ungidos por este sacramento. Tanto, repito, como se faz com o notário, porque não se pode ter esta atenção, pelo contrário, quando temos de receber os últimos sacramentos. Liberta dos teus pecados. Penso que depois se explica também. Portanto, ministro deste sacramento é o sacerdote, porque também, depois, pensemos que, como vimos a carta de Tiago, diz, os presbíteros orem sobre o doente. Portanto, é o sacerdote, mas também que este sacramento é também para perdoar os pecados. Portanto, os pecados que pode nosso Senhor Jesus Cristo, mas por meio do sacerdote. E quando é que pode tirar o pecado? Quando, por exemplo, há um doente que tinha uma prática cristã, adoeceu, perdeu a consciência, chega o padre sabe que ele era uma pessoa que frequentava, que se tivesse tido saúde, teria se confessado, só que ficou improvisamente inconsciente, portanto não pode confessar-se. Bom, neste caso o padre pode dar a unção, e a unção tira os pecados do homem, também se fossem mortais. Se é alguém que costumava ter uma vida cristã, confessar-se, se pode presumir que, podendo, ele se teria confessado, então se pode dar. Mas se trata de uma pessoa que sempre foi longe da igreja, se sabe que era assim, o padre não vai dar a unção. Portanto, é um sacramento, mas não um sacramental. É verdade que, às vezes, os leigos
também fazem certas bênçãos, mas são sempre como um auxílio, uma preparação para a graça. E, portanto, o sacramento, pelo contrário, chega, aquilo que significa cada sacramento, chega, si dice ex opere operato, no sentido che indipendentemente o effetto è sempre uguale in sé, indipendentemente do ministro che vai dar aquilo. Nas bênçãos, não, produz efeitos espirituais, mas que depende também da disposição interior, não só daquele que o recebe, mas também daquele que o dá. Portanto, todo fiel cuja saúde esteja seriamente comprometida por doença, idade avançada, pode e deve receber este sacramento. Portanto, uma pessoa que esteja doente de uma certa gravidade, e bom, se eu tenho uma constipação, não devo aproximar-me deste sacramento. É pelas coisas de uma certa seriedade. Ou até a idade avançada, se diz por volta dos 70 anos, é bom receber, porque se também as pessoas não estejam em direto perigo de vida, porém, a saúde de uma pessoa de idade é sempre de algum modo mais fraca e pode acontecer mais facilmente que a gente tenha algo que depois morre. Portanto, o destinatário, se estiver consciente, deve estar em estado de graça para receber a unção. Caso contrário, deve primeiro confessar-se. Eu não posso, se eu estou consciente, não é que digo, quero a unção, momento, mas antes te deve confessar. Portanto, a confissão, o sacramento da reconciliação, se pode saltar só no caso que a pessoa esteja inconsciente. E o padre pode dar-lo, se pode presumir que a pessoa, estando com saúde, tenha confessado. Ok. Aqui eu já disse, sobretudo aqueles que persistem ostinatamente num pecado manifestamente grave e que não podem receber a absolvição sacramental, nem sequer podem receber esta unção. Os efeitos deste sacramento. Primo efeito, há uma união do doente à paixão de Cristo, portanto ajuda esta união, que é fecunda. O valor do nosso sofrimento depende da nossa união com o sofrimento de Cristo. Portanto, a unção tem este poder que vai unir mais estreitamente aquele que sofre a paixão do Senhor. É como, de algum modo, sim, os méritos de Nossa Senhora na paixão e tudo se vão fundir mais fortemente também naquele doente que está a padecer. É uma união mais estreita com a paixão do Senhor, que é o cume. Perdão dos pecados mortais se for inconsciente, e já dissemos isso. É uma pessoa que habitualmente frequenta a igreja, acaba por ter um AVC, já não se pode confessar, mas recebe o perdão dos pecados, recebendo mesmo inconscientemente a unção dos enfermos. Os pecados veniais e as penas temporais devidas ao pecado são perdoados, portanto o destinatário, com as devidas disposições, irá diretamente para o céu após a morte, sempre que tenha as devidas disposições. Penas temporais significa que a gente, se liberta daquilo, nem sequer passa pelo purgatório, vai diretamente no céu. Mas não é fácil ter aquela disposição de desapego ao pecado tal, mas em princípio sim. Se a gente recebe esta unção ed é bem preparado interiormente, pode também receber plenamente a libertação daquilo que teria de sofrer no purgatório e ir diretamente para o céu. Portanto, se for a vontade de Deus, pode ocorrer uma cura física, seja parcial ou total. Se isso acontecerá ou não, é um mistério. Ninguém pode saber porque Jesus vai curar alguns e outros não. Como em Fátima, Nossa Senhora disse, alguns irei curá-los, outros não. Mas também a nível de
cura através da unção dos enfermos, Deus é que sabe a quem pode aproveitar e quem não. Eu fui no Brasil uma vez só, há mais de 20 anos, e a fazer esta missão encontrei uma vez numa casa uma senhora que contava que queria vir a Fátima por quê? Porque o seu filho tinha tido um milagre depois da unção dos enfermos. Né? Um padre que estava lá, dos nossos, este rapaz tinha tido um grave acidente de aviação, estava realmente destruído, tinha de morrer. Depois da unção, curou. Então a mãe decidiu, como agradecimento a Nossa Senhora, vir a Fátima, do Brasil, para agradecer a Nossa Senhora desta cura que foi por intervenção do sacramento da unção dos enfermos. Portanto, pode ser a concessão de ajuda espiritual para enfrentar a doença, eventualmente preparar-se para a passagem para a pátria eterna. Eu acho que este é muito importante, porque sabemos que a hora da morte é a hora mais dramática, a gente pode ser levada pelo desespero, cair no desespero, porque, sei lá, não se diz, dissemos também no retiro, não? Quando c'è a San Martino de Tours, no? Che quando stava per morire, apercebe-se que o demônio aproximava-se para ter os seus direitos sobre a sua alma. Mas ele diz, olha, vai-te embora e mim não encontrarás nada. Mas de fato nós sabemos que provavelmente para nós não é assim. Né? Quando será o momento de deixar este mundo, a tentação do desespero poderá chegar. Né? Ao pensar de como faltamos na vida, os nossos pecados, depois o demônio que vai pôr mais ênfase, que vai acusar-nos diante do trono de Deus. Não pode não ser um momento muito simpático, não? Portanto, se a gente recebe a unção dos enfermos, pelo contrário, vai ter esta força que, em qualquer modo, é a mesma força que Cristo teve lá no momento último da sua vida. Seremos também reforçados com esta unção que nos dará aquele alento, aquela coragem, aquele espírito de fé e de confiança em Deus necessária para vencer a tentação do desespero. Portanto, sabemos que Nossa Senhora também promete uma assistência particular na hora da nossa morte. Se a gente pode ter os dois, não seria mal. Portanto, fazer os primeiros sábados, mas também receber a unção dos enfermos, sem exagero. Porque, lembro que quando estava em Pâncora, um rapaz que, coitadinho, não era muito em si, vinha frequentemente a pedir esta unção, não? Porque dizia, mas devo ser operado, devo ser... uma vez, ok, mas não sei, provavelmente não precisava nunca. Em todo caso, não é que a gente pode repetir. Né? Se a gente recebe a unção dos enfermos, não é que depois de 3 meses, ponhamos, a doença é sempre no mesmo nível, não se pode repetir. Se pode repetir somente se a situação se vai agravando. Porque por aquela situação, já o sacramento atuou, e portanto chega. Se depois a gente piorar, se pode voltar a dar. Até a próxima. Aqui são as casas onde se dá a unção dos enfermos. Da nossa comunidade. Ok. Por exemplo, para as crianças, se aconselha isso. Dado que não pode, em si não pode receber o sacramento da unção, porque precisa a idade da razão. A gente deve pensar, olha, aqui estou para morrer, talvez convenha, eu tenho medo, é melhor que tenha este sacramento. Quando a gente pensa assim, significa que está raciocinando. Portanto, está ligado a este aspecto. Portanto, uma criança que ainda não chegou ao uso da razão não pode receber a unção, pode, porém, se aconselha que receba o sacramento do crisma. Isso sim, que é uma coisa que objetivamente produz um certo desenvolvimento da vida espiritual, uma certa maturidade, que dá a força, então, de afrontar melhor também a morte. E é isso.
não sei se alguém tem alguma coisa a acrescentar. Talvez é um sacramento que passa um bocadinho. Geralmente a gente pensa sempre na Eucaristia, confissão, batismo, crisma. Porém, este também é um sacramento, se o Senhor achou bem que era necessário, porque sabe a fraqueza do homem, que é preciso mesmo uma força particolare neste momento particolare, que é o momento da doença, e pode ser também aquele da morte. Portanto, alguém já recebeu um santo aqui? Sim, sim. Ma non per idade, no? Quando stavo doendo. Sì, ma sì. Ficou curado. Há quem diga. Porém, é verdade uma coisa que se vê quando há aquele, porque se pode receber em grupo, não? E muitas vezes aquelas celebrações para os doentes que se fazem, por exemplo, 11 de fevereiro, com o Dia Mundial, nas paróquias, às vezes vem um monte de gente, mas provavelmente é um pouco como na comunhão. Nem todos podiam fazer a comunhão e vai muita gente, nunca se confessa. E ali também, às vezes, a gente toma quase o entusiasmo, mas de fato não seria. A gente teria de receber, obviamente, se precisar. Pela idade, repito, por volta dos 70 anos, Papa Francisco parece um determinado, dizia, quando a gente chega aos 65, bom, em todo caso, é sempre bom saber. O tempo passa depressa também para os mais novos, né? Chega, basta brincar. E em todo caso, é isso, né? Ok, penso que podemos terminar dando a benção. O Senhor esteja convosco. E por intercessão do Imaculado Coração de Maria, de Santo Jacinto Francisco Mato e também de São Giacomo, Santiago, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Boa noite.